Olá, investidor. Depois de forte alta, a BTC fica de lado e já é cotado abaixo dos 90 mil. O que podemos esperar? A possível corrida armamentista de Bitcoin, Elon Musk inocentado de acusação de fraude em Dogecoin. Essas notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, a primeira notícia que nós vamos falar é essa daqui, tá? Essa notícia aqui, ela foi veiculada pelo Yahoo Finance, tá? Envolve o Anthony Pompliano, para quem não sabe, um dos maiores gestores de ativos do mundo. O Anthony, né, que declarou que está dada a largada para uma corrida armamentista de Bitcoin. O que isso quer dizer, né? Segundo o gestor, o mercado acredita muito nas promessas do presidente eleito Donald Trump de tornar o BTC uma das reservas de valores dos Estados Unidos da América, né? Uma das reservas estratégicas. O que pode causar com que haja uma forte procura do ativo nos próximos anos e uma gigante valorização do ativo, pois não só os Estados Unidos, mas todas as economias do mundo, né, buscarão ter em suas reservas também o Bitcoin. Esse pronunciamento ele é idêntico, tá, ao da parlamentar alemã. A gente até falou dessa matéria aqui há uns dias atrás, tá, quando ela foi questionada em uma cúpula na União Europeia sobre reservas estratégicas de Bitcoin pelos Estados Unidos, tá. Outra matéria muito interessante é essa daqui, tá. Essa daqui, para quem não sabe, é o final da ação judicial contra o Elon Musk por possível fraude em Dogecoin, tá? Para quem não sabe, o Elon Musk foi acusado por investidores de fraude e manipulação de mercado, pois em algumas aparições de TV e Twitters entre os anos de 2020 e 2022, ele fez diversas menções a respeito do Dogecoin, né, nessas mídias, e o que fez com que tais investidores entendessem se tratar de manipulação de mercado. Afinal, tais comentários fizeram com que houvesse uma valorização exponencial da moeda. Mas tanto o juiz do caso quanto os advogados do Elon Musk já haviam dado um parecer de entender que não houvesse manipulação nenhuma. E agora, nessa sexta-feira, os advogados de acusação acharam por bem retirar esse processo que estava sendo movido contra o Elon Musk, ou seja, mais uma vitória aí jurídica para o Elon Musk envolvendo as criptos, né? Vamos falar um pouquinho também da agenda econômica dessa semana, tá? Hoje a gente vai analisar o gráfico semanal também das criptos mais líquidas para a gente saber qual decisões tomar ao longo da semana. Mas o que a gente pode ver para essa semana não tem muita coisa, né? Não muita coisa relevante, como payroll, nada disso, mas dia 20 vai ter feriado aqui, né? Não tem nenhum impacto nas criptos, mas no dia 20 vai ter estoque de petróleo nos Estados Unidos, é um indicador extremamente altista para a economia norte-americana, consequentemente para o Bitcoin também e para as criptos, né? Lá pro dia 21, na quinta-feira, vai sair pedidos iniciais de seguro-desemprego, sair também índice de atividade industrial, venda de casas usadas e o balanço do Federal Reserve. Tudo isso daqui vai movimentar o mercado na quinta-feira também. E na sexta-feira vai sair o PMI industrial e o PMI do setor de serviços. Acho que dos indicadores da semana, os mais importantes são o PMI, porque afinal de contas ele é um índice, né, de desenvolvimento e crescimento tanto da indústria quanto no setor de serviços. Isso vai ter impacto direto no mercado e nas criptomoedas. Agora vamos fazer a análise da semana, tá? Vamos começar por S&P 500. S&P 500, vamos olhar o semanal primeiro. S&P fez uma semana passada muito bonita, né? Uma alta muito forte. A gente vê aqui topos e fundos descendentes ascendentes no S&P, né? Ó. O S&P não para de subir. Todo novo fundo é mais alto, todo novo topo é mais alto. Tudo isso torna um movimento muito bullish para o mercado norte-americano. Quando a gente analisa o candle dessa semana, a gente vê que foi um candle extremamente feio, tá? Teve essa barra aqui muito bonita, muito forte da semana passada, uma barra que não só foi forte, ela rompeu a cabeça desse pivô, fez o S&P atingir topos históricos, mas agora a gente já vê essa barra aqui fechando no semanal. Barra essa que fechou, né, muito feia, abriu com gap e depois fechou com esse Dark Cloud aqui. Isso daqui é um padrão baixista, mas um padrão baixista em uma tendência de alta tão forte quanto essa, ela tem pouca relevância. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê isso também, ó. No gráfico diário nada mais é do que uma correção um pouquinho mais acentuada, afinal, todos os dias da semana a gente vê que o mercado caiu, né? Não teve nenhum dia que ele fechou positivo, com exceção da quarta-feira que ele fechou neutro, mas esperar por uma ação compradora aqui é mais do que importante e fundamental para vermos o mercado
romper novas máximas e rumar novos topos históricos aí, ou all-time highs no mercado norte-americano, que pode impulsionar também as criptos. Quando a gente analisa Bitcoin, tá? O nosso queridinho de todos nós, vamos começar analisando o gráfico semanal de BTC, tá? Gráfico semanal de BTC, a gente vê que o BTC está muito longe das médias móveis, né? O BTC que rompeu essa cabeça de pivô muito grande, né? Uma cabeça de pivô que vinha lá de março, né? O rompimento aconteceu agora na semana da vitória, né? Do candidato à Casa Branca, Donald Trump. Esse candle foi muito forte, né? O candle da semana passada ativou esse movimento altista e permaneceu nessa alta, né? Porém, o preço está um pouquinho longe das médias móveis, está um pouquinho longe também dos topos anteriores rompidos. O mais interessante era que o mercado viesse até essa região aqui, essa região de médias móveis, de topos rompidos, da média móvel de 20, e aqui ele fizesse alguma ação compradora, tá? Eu fico com receio de comprar assim tão longe das médias móveis. Quando a gente analisa no diário, a gente já vê que no diário já tá numa consolidaçãozinha, né, um pouquinho mais chata, ó. A gente vê que é uma consolidação em topo, tá virando aí um mini retângulo em topo, tá? Nada que vai prejudicar a tendência atual do mercado. Quando a gente analisa o diário, tá em topos e fundos ascendentes, ou seja, é um padrão altista. O BTC tende a não parar. Eu acho que o grande impedimento dele continuar subindo no diário é aquele distanciamento das médias móveis, mas até aí o mercado faz o que ele quer, né? Se ele estiver esticado no uso semanal, ainda assim ele pode continuar subindo muito. Mas no diário a gente vê essa consolidação. No 1 hora, no vídeo, acho que de sexta-feira, né, eu falei sobre esse possível triângulo ascendente que se formou aqui em BTC. A gente consegue traçar esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar o máximo de fundos possíveis, o máximo de topos possíveis. Aqui a gente consegue desenhar muito bem, tá? Todo o triângulo ele precisa ter 5 toques para que ele de fato seja um triângulo. Quando a gente vê, ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, no que seria o 7º toque ele rompeu, não só rompeu, ele fez o pullback, rompeu a cabeça do pivô, já rompendo o triângulo. A partir daqui a gente até falou, né, que era um possível padrão de alta, que o Bitcoin iria buscar lá primeiramente a região dos 97 mil, mas não, infelizmente ele não foi. O que a gente viu agora foi um padrãozinho de uma correção um pouco mais acentuada. Quando a gente joga essa linha de tendência para cá, a gente vê o quanto o mercado respeita a análise técnica. Afinal de contas, essa linha que foi traçada aqui, o preço respeitou ela. Chegou nessa linha que o preço fez uma reação compradora aqui na casa dos 89,120 e está corrigindo para as médias móveis. Da maneira como tá, eu não vejo nenhuma mudança de tendência, pelo menos de médio prazo, no gráfico de 1 hora. Se a gente pensar em ver o BTC subindo de novo, a gente tem que esperar que ele rompa pelo menos esse topo aqui, ou melhor, esse topo aqui, ó. O preço voltando acima dessa região aí, com certeza o preço tende a retomar o caminho da alta. No diário, como a gente falou, tá um pouquinho consolidado, por enquanto é esperar, tá? Não tem muito o que fazer em BTC, vamos ver Ethereum. Ethereum gráfico semanal. Ethereum gráfico semanal, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar a gente, isso. Ethereum. A gente vê que no semanal ele rompeu, né, aquela consolidação muito grande. A semana passada foi uma semana de correção. O Ethereum corrigiu até as médias móveis, agora está consolidando em cima das médias móveis. Está até um pouquinho parecido com o Bitcoin. A diferença é que o Bitcoin ele está consolidando acima das médias móveis, ou seja, Bitcoin está mais forte que Ethereum, mas Ethereum está consolidando nas médias móveis, tá? Para que a gente visse uma alta, o ideal mesmo era que a gente esperasse um rompimento da máxima desse candle aqui da semana passada. A partir daqui seria um ponto melhor para a gente pensar em compras, mas quando a gente analisa o diário, a gente vê que está consolidado, não tem muito o que fazer, a gente precisa esperar. No gráfico de 1 hora. Isso fica muito mais evidente, ó. Ele estava em uma tendência de baixa, né, no gráfico de 1 hora. Ele rompeu essa tendência de baixa, ele pivotou. Mesmo o procedimento que o BTC fez, ele fez aqui também. Ele fez um pivô. Esse pivô foi rompido fora da LTB
Porém, ao invés dele continuar com a tendência de alta, ele voltou para dentro, está muito consolidado, a gente precisa esperar para pensar em novas compras, tá? O ideal pelo semanal é esperar um rompimento desse topo. No diário, eu imagino que partindo desse topo aqui, a gente já tem que prestar atenção, porque aí, a partir daqui, ele vem forte para romper o topo anterior do semanal. XRP. No semanal ele fez aquele rompimento, né? Ele saiu daquela região de consolidação bem grande que vinha desde julho de 23, né? Ele rompeu na semana passada, fechou com esse candle não tão bonito. Quando a gente analisa o diário, a gente vê isso daqui muito mais expressivamente, afinal de contas, foram 3 candles muito fortes. Esse candle de maior amplitude do que os dois, ele se caracteriza como uma barra de exaustão, ou seja, exaustão desse movimento principal de alta. O ideal agora é esperar que ele retorne pelo menos nessa região de média móvel, no 0,88 ou até aqui mais abaixo, na base desse retângulo, lá na região do 0,75, e a partir daqui a gente procurar por novas compras. Quando a gente analisa o gráfico diário, nem padrão de queda ainda para buscar essas regiões a gente vê. O que a gente vê é um padrão de triângulo, né? A gente vê que ele está consolidando. Um triângulo assimétrico em topo é um padrão de continuação. Mas a gente precisa esperar, né? Para uma possível alta, esperar que ele rompa esse triângulo e que ele retorne aqui até essas regiões de cabeça de pivô para uma alta. Se ele tiver que cair, o ideal é a gente esperar que ele rompa essas regiões aqui, tá? Ele rompeu isso daqui, com certeza ele rompeu aqui o 0,98, ele tende a fazer topos e fundos e buscar esses valores mais abaixo aqui, próximo da resistência principal do preço. Solana, quando a gente analisa o semanal, a gente vê o quanto ela tá forte, tá? Ó, ela rompeu, né? Toda essa consolidação aqui era uma consolidação que também meio velhinha, desde março. Ela rompeu no candle da semana, ela rompeu na semana, não essa, na outra, né? Na semana passada, nessa semana agora que passou, ela confirmou esse rompimento, continuou na alta. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que no diário Solana acabou de fazer uma barra de força, rompendo toda essa região de consolidação aqui, tá? Solana tá muito altista, acho que de todas as criptomoedas parece que é a mais altista. Fez essa barra elefante aqui ontem, saindo dessa região. O rompimento dessa máxima aqui daria uma entrada, né, até por um pivô no diário, o que pode levar a Solana para novos topos, né? Deixa eu pegar a projeção de Fibonacci para a gente projetar. Se Solana fizer o que a gente espera, ela tem alvo lá para a região dos 270 e posteriormente lá para o 336, tá? Porque esse candle do diário em Solana foi muito forte, tá muito bonito, mas para que haja essa possível ativação da compra é necessário pelo menos a violação da máxima, tá? Lembrando que tudo isso que a gente fala aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. No rodapé do vídeo aqui passa essa mensagem. Tudo que a gente fala aqui é de caráter educacional, tá? Então isso daqui pode levar sim o preço lá para o 270 ou para o 336. Dogecoin, uma das mais fortes, a gente vê também o quanto o Dogecoin está consolidado, né, no diário, mas está consolidado e está muito forte. A gente vê que a única sombra que a gente viu abaixo de todas essas sombras aqui foi essa, ela foi uma sombra compradora, afinal de contas tá fechando com esse candle libélula aqui, ou machado, ou martelo, né, depende de como vocês preferem chamar esse candle, mas é um candle extremamente altista. Quando a gente analisa o semanal, no semanal também, né, ele rompeu essa região de consolidação muito, muito ampla, muito forte. No candle da semana passada ele fechou com um pavio, mas esse pavio nada mais é do que aquela correção que a gente viu ao longo desses dias, né? Mas ainda assim tá bem altista. Para que a gente veja Doge subindo, eu imagino que o ideal é a gente esperar que Doge reaja no preço até mais ou menos essa região aqui, tá? O preço vindo acima dessa região e retornando até a região dos
0,37, 0,40 seria um bom ponto para a gente pensar em compra de novo, já para a gente pegar toda essa possível alta aqui, tá? Nada mais seria do que a ativação do gráfico diário também, então a gente precisa ficar de olho. Doge tem tudo para ir, ainda mais se o Bitcoin aí, todas as outras criptos vão. Eu resolvi colocar a PEP também essa semana porque eu vi que PEP ela despontou muito melhor do que muitas outras criptos no quesito liquidez, tá? Tá entre as 10 criptos mais líquidas. PEP tá muito forte quando a gente analisa o diário. Vamos analisar o semanal de PEP. PEP rompeu esse grande pivô aqui, né? Tá em all-time highs também pelo semanal. Agora tá corrigindo pelo diário. É uma correçãozinha bem tímida. O ideal é que o preço chegue aqui na região de média móvel, lá no 00018 ou lá no 00015. Tá? Nessa região aqui seria uma região boa para a gente esperar por compras. Da forma como tá pelo diário, tá bem consolidado. Eu imagino que se ele retornasse até essa região de retângulo entre o 0,18 e o 0,15 seria um melhor local para a gente pensar em compras. Quando a gente analisa Cardano no semanal também estava bem forte, né? Sentiu essa região de topo anterior aqui. Rompeu essa consolidação, ativou na semana passada, mas sentiu esse topo anterior. Tá bem esticado no semanal. No gráfico diário também tá bem esticado, tá longe das médias móveis. O ideal é a gente esperar uma correção mais ou menos até essa região aqui, ó. Até essa região de 0,66, 0,30, de 0,66. Aqui seria ideal para a gente ver uma ação compradora e daí tomar retomada em Cardano. Binance está bem consolidado. No semanal a gente vê isso de forma mais clara, tá? Ele rompeu no semanal, ativou no candle da semana passada, mas fechou com um candle bem feio, né? Fechou com um doji aqui, não tem forma, não tem direção. Mas quando a gente analisa o diário, a gente vê que ela rompeu, ela fez o pullback, mas é um pullback que no gráfico de 1 hora a gente vê o quão consolidado tá. Ó. Tá vendo que não tem direção? O ideal agora para a gente ver uma nova alta em BNP era a gente ver o preço começar a trabalhar acima dessa região, fazer um pullback aqui, lá para a região dos 650 e aqui a gente começar a pensar em novas compras, tá? Quando a gente vê no diário, isso daí daria exatamente em cima, pelo menos dessas sombras aqui, né? Que são sombras bem fortes, né? Tron ficou com a liquidez um pouquinho mais baixa, ela não tá mais entre as 10, mas Tron é uma das criptomoedas mais fortes, tá? Por isso que eu resolvi deixar ela aqui. Ela tá esticada no diário, tá esticada no semanal também. O ideal é a gente esperar uma correçãozinha até aqui, tá? Pelo menos até aqui. Pelo diário, uma correção talvez aqui, ó, seria mais do que ideal, ou na média móvel de 20, para daí a gente pensar em compras da forma como tá muito esticado. No gráfico de 1 hora também tá bem esticado, mas também tá bem forte, né? Ó. Ele acabou de romper esse triângulo. Tá bem forte, mas o problema é estar longe no diário e no semanal, né? Operar longe do diário e do semanal fica muito complicado, porque o preço pode até andar, mas ele tende a recuperar e a voltar para a média móvel. Afinal, é o conceito de média, né? O preço sempre está andando próximo da média. O melhor local para a gente fazer operações é sempre próximo da média, tanto do diário quanto do semanal, né? Então eu entendo que Tron seja melhor a gente esperar também. Bem, amigos, o vídeo de hoje é esse, tá? Eu esqueci de pedir para vocês darem um like no vídeo. Nossa, esqueci mesmo. Então dá o like, se inscreve no nosso canal. Eu fiz um videozinho, tá? Ensinando o pessoal a investir em criptomoedas pela Binance. Para quem tiver interesse, eu vou colocar aqui no card também, tá bom? E é só isso. Muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos.